Olá, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária, que é tudo que a gente precisa fazer para fluir nessa transição de uma forma leve, suave na nave. O vídeo de hoje vai fazer a leitura das energias especificamente desse sábado, que é quando muda a fase da Lua. A gente entra na Lua crescente do Sol em Áries e coincide também com o último selo da onda encantada da Lua. Se você não assistiu, assista o vídeo a terapia do tarô na onda encantada da lua, que está excelente. E aí chegamos nesse sábado no tom cósmico, no selo do dragão, dragão cósmico, no dia da mudança da lua para a fase crescente do sol em Áries, e eu vou traduzir isso num arcano maior do tarô, para a gente saber exatamente como que isso vai chegar na nossa psique. E no final do vídeo eu ainda dou uma dica para você aproveitar bem esse dia, nesse sabadão, para que a gente possa cada vez mais se alinhar com a energia planetária e surfar nessa transição de uma forma leve e suave. Tá bom? Então, fica aí que eu já volto. Então, vamos dar uma olhadinha na onda encantada da Lua para você lembrar dela, né? Toda onda encantada tem 13 tons e selos. Uma onda encantada é um fractal, é uma contagem de tempo segundo o calendário galáctico que leva 13 dias. E eu costumo comparar a onda encantada como assim, a contagem de tempo de uma semana galáctica, né? De 13 em 13 dias, a gente tem esse fluxo de 13 tons. Começa no tom magnético e termina no tom cósmico. É um ciclo, é um mini ciclo. E a gente aproveitar e viver esses ciclos com início, meio e fim é muito importante, porque tira a gente desse tempo linear que está sempre correndo atrás do amanhã para você viver em ciclos. Como a gente está vivendo esse grande ciclo da transição planetária, nada melhor do que a gente aproveitar bem cada finalzinho de ciclo para a gente ir se descarregando e se nutrindo para começar um novo ciclo. E exatamente isso que o planeta e o nosso sistema solar está fazendo a nível galáctico. Né? Então, ficar com atenção nessas mudanças de ciclo é alguma coisa que pode nos colocar de uma forma bem mais alinhada com tudo que está acontecendo. Por isso, essa leitura específica desse sábado, essa atenção específica na energia desse sábado. Então, vamos lá ver o que está acontecendo, quais são as energias que estão chegando. Bom, aí você está vendo a onda encantada da Lua e o selo que está no 13º tom é o selo do dragão. Vamos olhar de perto o selo do dragão? Então, o selo do dragão, ele tem esse formatinho, né? Ele parece uma cova, inclusive, o selinho dele parece um buraco, né? E tem ali dois tracinhos e três pontinhos. No código galáctico, cada tracinho vale 5 e cada pontinho vale 1. Então, você vê que nós temos ali dois tracinhos, três pontinhos, sinal que nós estamos no 13 tom. Então, nesse tom, temos o finalzinho dessa onda encantada para a gente transcender tudo que vivemos, uma grande limpeza nessa onda da Lua e perseverar na presença. Como? Como? Então, ele traz a força do nascimento, que sincronicamente com o Sol de Áries também é a força da ressurreição. Não é à toa que a gente comemora a ressurreição do Cristo nesse período. Então, é aquela força que faz o pintinho romper a casca do ovo para nascer. Sabe? Então a gente está assim, né? Está ancorando essa força. E no sábado a gente está justamente na mudança de fase de lua. É a lua crescente, crescente da luz do sol em Áries. E aí o selo do dragão traz esse versinho. Eu quero que você não tente entender esse versinho ipsilítere, tá? A linguagem da alma, que é a linguagem dos selos e das frequências do calendário galáctico, não é a linguagem racional. Quando você reúne a vibração do selo com o tom cósmico, você faz um versinho. E esse versinho, gente, não é para ser entendido palavra por palavra. Ele é para ser sentido. E quando ele deixa dúvidas, quando ele não é assim óbvio, é ótimo, porque aí você começa a refletir, né, e buscar um sentido para você. Quando você alcança esse sentido, você se revelou.
Você revelou a linguagem da sua alma, você recebeu essa mensagem da sua alma. E posso dizer para você que para cada pessoa existe um sentido único, pessoal e intransferível. Por isso que eu defendo você aprender a ler o seu tarô. Porque quando você estiver lendo o seu tarô, você não vai terceirizar a sua leitura. Você vai ver o que que aquele arcano traz de sentido para você. E aí, para cada vez que você fechar um sentido, no sentido do sentir mesmo, você fecha um sentido, aí você recebe essa mensagem da sua alma, né? Então, por isso, não perca nenhuma oportunidade de fazer o curso de tarô para o autoconhecimento. E aí, então, vamos assim, com essa linguagem do sentir, ouvir esse versinho, que é o Kim, é a descrição do Kim. Cada conjunto de vibração de um selo e um tom é chamado de Kim. E no calendário galáctico, Kim é o dia. Então, a vibração do sábado é a vibração do Kim, do dragão cósmico. E essa vibração do Kim, do dragão cósmico, se traduz nesse versinho. Vamos lá? Então, espera, respira e procura ouvir esse versinho de olhos fechados. Persevero com o fim de nutrir, transcendendo o ser. Selo a entrada do nascimento com o tom cósmico da presença. Eu sou guiada pelo poder da força vital. Respira. Sentiu? Eu, por exemplo, as frases que mais vibraram em mim foi: selo a entrada do nascimento com o tom cósmico da presença. Sabe? Me dá assim uma sensação de poder, de nascer, de estar aqui. E certamente para você vibrou aí em algum lugar, ou também não vibrou. Se você está entrando em contato pela primeira vez com esse conhecimento, aí realmente o seu cérebro ele fica tão curioso para querer entender que o seu mental entra no exercício do entendimento e você pode deixar passar essa experiência do sentir. Mas nada que com o tempo você também não chegue lá, né? E passe a desenvolver essa linguagem da alma, ou como algumas pessoas estão chamando agora, linguagem de luz. Olha que lindo. Porque sim, é como se a nossa personalidade, quando a gente se identifica com a nossa personalidade, a gente está no escuro, a gente está nas trevas, porque a nossa personalidade é um avatar, né? Como a gente tem o nosso avatar no Facebook, no Twitter, né? É um avatar. Agora, quando a gente começa a conhecer o nosso verdadeiro ser, a nossa vibração pessoal, aí a gente está entrando para o lado luz, né? E os dois são importantes, tá? E aí, para a gente entender, né, como é que essa energia chega na psique humana, vamos ao tarô, porque aí o tarô decodifica o arquétipo humano. Então, mas como é que é essa vibração cósmica ancora na nossa psique? Né? Porque nós aqui estamos encarnados, e aí, como encarnados, nós vivemos um mundo polarizado. Então, essa força, ela é traduzida no arcano do diabo. Essa figura do diabo que você vê aí, ela está representando exatamente a mesma coisa que o dragão dessa figura está representando. É a força do nascimento, é a força do ser, é a força que faz a gente estar aqui encarnada, respirando incessantemente, né? Então, tá aí. Só que, como os arcanos maiores do tarô codificam o arquétipo humano, quando nós saímos da nossa condição cósmica e entramos na terceira dimensão e nos transformamos em humanos, esse nosso ser, ele fica dividido. Ele é meio humano e meio animal. Ou seja, nós encarnamos mesmo apenas com metade da consciência da nossa humanidade. Olha que revelação, não é mesmo? Aí, daí para diante, a gente vai ter que evoluir em consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui.
Então, quando esse ser, nós somos esse diabo, tá? Esse diabo, esse ser indivíduo, tá? Inteirinho, metade homem, metade animal, mas é um. Na nossa psique, ele se divide em feminino e masculino. Então, é aí que mora toda a nossa busca, é aí que começa toda a nossa busca de ter, né, de querer, de ser, de encontrar, de tudo. Freud, ele explicou, né, de uma forma muito interessante, ele disse que o bebezinho, quando ele nasce, primeiro ele está no útero da mamãe, ele está completo, não precisa fazer nada, né? Ele está ali sendo alimentado pelo cordão umbilical, está tudo bem, está tudo certo, sem problema nenhum. A partir do momento que ele nasce, passa um tempinho, cadê a alimentação, a nutrição, dragão, do cordão umbilical? Cadê? Não tem, né? Nasceu para esta dimensão. E aí, quando ele começa a sentir aquela falta, ele abre o berreiro. Força do diabo, força da vida, abre o berreiro. Ah, quem está do lado de fora sabe que é preciso alimentar o bebê, nutrir. E aí o bebezinho é levado ao leite da mamãe ou da mamadeira e se nutre. E Freud descreve aquele momento como, naquele momento, o bebê, ou seja, nós humanos realizamos o nosso desejo, porém não nos satisfazemos, porque estar satisfeito, estar pleno é de outra ordem. E a partir daí, gente, minha querida, meu querido, a gente troca o leite da mamãe pelo todinho, pelo brinquedo, pela bicicleta, pelo trabalho, pela carreira, pelo carro, pelo príncipe encantado, pelos filhos. Então, vai trocando o objeto do desejo, buscando sempre essa reunião, buscando sempre aplacar aquela ausência, aquela falta que a gente sente quando nasce. Então, é da condição humana fazer essa busca, mas é da condição humana também tomar consciência de que nós somos esse ser único. Nós somos o diabão, esse grandão, esse ser único. E a gente realmente nasce com metade da nossa consciência humana e a outra metade é animal, né? E a gente tem muitos exemplos hoje na nossa sociedade como que você pode estar encarnado na figura de um ser humano e agir como uma besta quadrada, né? Exemplo é que não falta atualmente. Então, nós temos que desenvolver a nossa consciência, expandir a nossa consciência. Mas o drive natural, básico, automático, é a gente achar que está lá fora, está no sexo oposto, está naquilo que eu não tenho o que eu preciso para realizar o meu desejo, né? Então, por isso que Jung disse, esclareceu para a gente que, por exemplo, todo homem tem uma ânima. Então, o homem, ele é o yang, ele tem uma alma feminina, né? Uma energia feminina inconsciente. A mulher tem o ânimos, e ela, ânimos como inconsciente, uma vez que a parte feminina dela, a ânima, então, inconscientemente, ela tem a vibração do masculino no ânimos. E a gente fica querendo buscar esse masculino nas coisas, nos objetos, nas pessoas, nas relações. A energia do diabo representa essas duas energias, yin e yang, masculino e feminino, né? Assim como também o homem representa a energia de Marte, a mulher a energia de Vênus. E Marte e Vênus têm andado se encontrando aí pelo céu. Faz poucos dias eu acho que eles estiveram em conjunção. E eu não sigo assim a astrologia pela milimetricamente, porque nós estamos aqui sob um céu, né, gigante, e a influência dos astros sobre nós, da energia deles sobre nós, não acontece exclusivamente ali às 12 horas e 23 minutos do dia 2, quando Marte e Vênus fizeram conjunção. Não, esse tipo de encontro, de alquimia entre os dois planetas e essas duas energias, fica nos influenciando durante um tempo. E isso aconteceu há pouco tempo, né? Foi até uma foto que uma amiga minha me mandou
falando, olha, ela tá lá na Alemanha, mandou a foto para mim, né, Bibi? Falou, Cláudia, você que gosta dessas coisas, tem um amigo que fotografou Marte e Vênus no céu e parece que ele estava em Teresópolis, inclusive, não é nem de fora daqui. E aí eu trouxe para vocês desfrutarem também dessa imagem linda. Vênus é a mais brilhante, né? A estrela d'alva, a primeira estrela que aparece no céu é Vênus, e Marte é sempre esse pontinho mais vermelhinho. Então, eles representam também, né, essas duas energias. E o diabo ele está aí na primeira fileira do tabuleiro dessa sequência, porque ele é a parte mais inconsciente da nossa energia humana encarnada. Por isso, metade homem, metade animal, né? Então, assim, a força do dragão nutre a alma do ser para o seu nascimento. Essa força do dragão, ela está representada no mago, né? Assim, a gente nasce como mago, ou seja, a gente nasce com aquele bebezinho, com a configuração do corpo que nossa alma já esculpiu na engenharia cósmica, né, para ela nascer na condição que ela precisa para viver a experiência aqui na Terra. Então a gente não precisa ter pena de repente quem nasceu com um dedinho a menos ou um dedinho a mais, porque essa foi a configuração, esse foi o acordo cósmico que aquela alma fez para viver essa experiência. Então, o nascimento no corpo e com as habilidades necessárias para viver a experiência como ser humano na face da Terra está representado no mago. A justiça é a dinâmica. A gente aqui está sempre condicionado a buscar o equilíbrio, a tentar encontrar essa satisfação que eu falei há pouco sobre Freud. Né? Então, a gente está sempre tentando buscar esse equilíbrio, compensar esse sentimento de ausência e de falta com o mundo aí fora. E o diabo entra no comportamento. Como terceira linha da leitura do tabuleiro, ele representa o nosso comportamento. E o nosso comportamento no diabo se dá em virtude de termos apenas metade da nossa consciência de ser humano. A outra metade da nossa humanidade está inconsciente, por isso ele é representado como metade animal. E perceba, outra informação importante, como que esse diabo, ou seja, nosso ser, ele segura essa divisão entre masculino e feminino, entre ânimos e ânimas, pelo pescoço. Ou seja, é uma condição que só se mantém pelas nossas mentes. Na medida em que a gente expandir a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa consciência para o conhecimento de que somos um indivíduo indivisível, nós somos essa indivisível dualidade, aí essa escravidão, né, por esse pescocinho amarrado aí nessa carta, ela desaparece. Olha lá, o rosa e o azul se unindo num ser. Nós somos o rosa e o azul, o ânimos e a ânima, e num ser só. Por isso, a nossa expressão, ela pode se dar de uma forma que essa busca, deixa eu melhorar essa frase. Então, é por isso que a nossa expressão da busca daquilo que o meu desejo, ele requer, ele demanda, pode ser homoafetivo, porque eu sou completa, nós somos completos em um. A busca aqui fora pode se expressar no lado homoafetivo, no lado heteroafetivo, e está tudo certo, e está tudo bem, e é tudo humano. Né? Mas a gente precisa, e agora é o momento de ter essa consciência, que nós somos um. Nós temos tudo o que precisamos. Somos um indivíduo individualizado. E isso não nos exclui da brincadeira do masculino feminino, não nos exclui da brincadeira do desejo, de completar o desejo. Ao contrário, é justamente nessa brincadeira sexual, prazer, gozo, satisfação, alegria em que a gente se nutre. Olha aí, tá vendo? Então, tudo o que pregaram para gente que era pecado, que era feio, que era sujo, gente, que isso é que é pecado, sabe? Pegar
tratar a nossa sexualidade, que é a energia mais poderosa sobre a face da Terra, pois é através da sexualidade que a gente cria um outro ser humano, gente. Isso não é pouca porcaria, não. A gente cria um outro ser humano. A natureza levou bilhões de anos para as células saberem se encontrar, se multiplicar, né? Mil maneiras de meiose, mitose, treinando a multiplicação para saber como é que a vida podia se perpetuar no planeta, e chega em nós, seres humanos, esse ser complexo, a gente tem essa dádiva, né, de produzir outro ser humano completinho, perfeitinho, pela energia da sexualidade, pelo ato sexual. Oh, isso não pode ser feio. Isso não pode ser tratado como asco. Isso não pode ser tratado como algo proibido. Prazer não pode ser tratado como algo proibido. É por isso que a nossa sociedade está deprimida, está ansiosa, está doente, né? Tudo condenaram, tudo que era prazer foi condenado. Aí tem que ficar se medicando loucamente mesmo, porque fica doente, né? E tem mesmo. Agora, ao adquirir a consciência disso, a gente entra no processo de cura. Então, gente, autoconhecimento, processo de cura, certo? Então, a dica para esse sábado, gente, é pegar esse seu corpinho diabólico com todo o louvor e toda a glória que essa sexualidade, que essa energia, é a energia da Kundalini ou Kundalini, como você preferir, né? E rebola, rebola. Bora rebolar o quadril, põe a Anitta tá aí bombando, não é à toa. Põe a Anitta na vitrola e, ó, chacoalha o quadril, conscientemente que você está elevando a sua energia da Kundalini, sabe? Sabe, estica os braços e pula, e salta, e ri, enfim. Você pode até vir um acesso de choro e chora, e esquece o motivo. E se vier choro, chora, se vier riso, ri, entendeu? E sacode o bumbum, sacode esse corpinho, porque nesse dia de lua crescente, gente, a gente está crescendo. A gente está crescendo na energia do Sol em Áries. O Sol em Áries vai ativar a atuação, né? O Sol em Áries, ele dá um gás para esse nosso lado mais instintivo, mais impulsivo, né? E aí é muito bom que você já esteja mais descarregada de emoções do passado, que essa conjunção de Júpiter e Netuno em Peixe está trazendo para a gente. A possibilidade de uma limpeza emocional, uma possibilidade de descarrego mesmo, descarga emocional, né? Então, sábado é dia de pega as crianças, tá com os filhos, pega as crianças, pá, vamos dançar, vamos fazer um concurso de dança aqui. Quem é que consegue concurso Duracell? Quem é que dança mais tempo? Enfim. Gente, bom sábado para vocês, tá? Aproveitem, rebolem esse bumbumzinho, deixa a Kundalini subir, deixa a reação emocional vir, sua camisa. Se não vier reação emocional nenhuma, também tá tudo bem, mas você vai ter suado a camisa e isso também vai metabolizar a energia que está aí, tá? Que precisa fluir, fluir, fluir e fluir. Certo? Então, para terminar, olha aí, o tom cósmico da presença traz o tom da perseverança, da transcendência para a gente se manter presente, vibra no selo do dragão, do nutrir o nascimento do ser, e o recadinho que, segundo a minha leitura, o arcano do diabo traz para a gente é o seguinte: tenha consciência que o magnetismo que sua sexualidade te confere é fonte de vida, de prazer, de gozo, que nutre seu ser e alimenta sua vida aqui nesta dimensão encarnada. Qualquer falsa moral atinge diretamente o seu prazer de estar vivo. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Porque sem prazer a gente adoece. E acho que é de interesse de um determinado coletivo mental
que a gente fique doente, né? Que a gente seja doente. Não é não? Pensa nisso, reflita sobre isso, tá bem? Te vejo então sábado às 18 horas meditando aqui na lua crescente do sol em Áries. Gratidão, namastê. Em Lakesh, eu sou um outro você.